Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e hoje eu vou falar sobre um efeito colateral mensurável psicológico da meditação. Me acompanha nesse vídeo. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, mais sobre informações importantes de meditação, yoga, de uma dieta saudável ou do desenvolvimento terapêutico através de um trabalho com cursos, livros muito bem estruturado, segue os links aí abaixo. Mas vamos ao tema. O tema é o efeito que a meditação causa. Então eu vou contar uma história para você. Há muito tempo atrás, eu trabalhava nas empresas. Trabalhava nas empresas na área financeira. Eu era responsável pela área financeira de empresas, não trabalhava exatamente com yoga e meditação, estava iniciando nesse mundo, iniciando nesse trabalho, iniciando nos estudos. Mas, naquela época, eu me comprometi com um determinado tipo de prática de meditação. Era uma prática que o foco dela era o desenvolvimento da compaixão. Então eu acordava todo dia de manhã, e isso também é outra coisa importante, você tentar todos os dias de manhã é uma forma de estabelecer uma rotina. O estabelecimento da rotina nos faz ser mais estável na prática, a gente consegue ter mais consistência na prática, e esse é um fator muito importante para ter os resultados. Então, normalmente eu indico que as pessoas façam de manhã e tentem estabelecer sua nova rotina de manhã, porque a chance de você estar nessa condição de uma nova rotina sem interferências e sem coisas que vão atrapalhar, né, o seu hábito, vai ser muito melhor para você, tá bom? Então eu fazia de manhã essa prática, todos os dias de manhã, uma prática voltada para o desenvolvimento da compaixão. Qual que era a ideia? A ideia de que eu trabalhasse melhor o meu sentimento em relação aos outros e que meu sentimento fosse mais acolhedor em relação aos outros. E eu tinha esse compromisso de prática matutino e fazia isso normalmente de manhã cedo, logo depois que eu acordava. Fiz isso aproximadamente durante um ano, quase ininterruptamente, assim, um ano sem nenhum tipo de furo. Eu fazia, nessa época, exames de seleção para um processo com uma nova empresa. Então eu passei por um período fazendo alguns testes psicológicos, né, para que eu pudesse ser selecionado ou não para as empresas que estavam querendo me contratar. E qual foi minha surpresa? Quando num determinado teste foi pedido uma determinada análise caligráfica, uma análise de personalidade. E numa das análises, a representante da empresa de RH, que fazia o processo de seleção, pediu para que eu entrasse em contato com a moça que havia feito a análise, porque, e era uma análise que eu já havia feito um ano antes, que ela nunca tinha visto uma característica compassiva tão acentuada e que ela gostaria de conhecer a pessoa que tinha aquela característica de compaixão. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? O que eu quero dividir com vocês? Quero dividir isso, assim, de que eu medi o resultado da meditação desse um ano de prática através desses testes psicológicos, mas a ponto de que uma analista de recursos humanos quis me conhecer naquela época por causa dos resultados justamente da temática que eu trabalhava na minha meditação. Um ano de meditação trabalhando nisso fez com que meus resultados nos testes fossem absolutamente fora do normal, fora do comum. Isso porque era o ponto de foco da minha meditação aquele. Não que eu seja uma pessoa extraordinária, não estou falando isso nesse sentido. Estou falando isso para comprovar os efeitos e o poder da meditação. Então, o que eu sugiro a você? Existem dezenas e dezenas de técnicas de meditação. Então é preciso sempre, com o trabalho que eu faço com os alunos, sempre, ou no processo terapêutico, escolher a meditação que está atendendo à necessidade do aluno.
Qual é a meditação que responde às necessidades emocionais, que responde às questões, e focar um trabalho consistente nessa direção. Os resultados são realmente impressivos. Aconteceu comigo e acontece com as pesquisas que a gente vê. A questão de alteração da plasticidade cerebral, os resultados medidos nos testes com ressonância magnética, os resultados feitos com monges, com praticantes que conseguem mudar o seu cérebro com míseras 8 semanas, já conseguem fazer pequenas mudanças no cérebro. Então, assim, você vê que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Portanto, a minha sugestão: procure a meditação adequada para você. E aí, com a meditação adequada, você vai trabalhando e com consistência, criando um plano consistente de prática, atingir os resultados que você quer. Eu garanto para você. E conforme diz a pesquisa, não há nenhuma outra prática conhecida que tenha tanta efetividade nesses processos de mudança. Tá bom? Quer mais conteúdo como esse? Você vai ter possibilidade de seguir o canal, de seguir os links, os cursos, tudo que está aí abaixo disponível para você. Seguimos juntos. Um grande abraço. Até mais.